Boa tarde, meu povo, estamos de volta e hoje nós vamos trabalhar gramática, tá certo? Terminamos grau e gênero do substantivo e agora a gente vai dar uma carreirinha e estudar artigo. Meio que a gente deu uma pincelada sobre artigo quando estávamos trabalhando sobre gênero, né? O artigo ele vem muitas vezes para determinar o gênero do substantivo. Se é o gênero é masculino. Se é A, o gênero é feminino. E agora a gente vai conhecer os diferentes tipos de artigos, tá certo? Se ele é definido ou se ele é indefinido. E quando é que eu classifico um artigo como definido e quando é que eu classifico um artigo como indefinido. A primeira coisa que é importante lembrar é que o artigo ele também tem gênero, tá certo? Ele também vem para determinar gênero. Se o artigo ele é o, os, uns, eu chamo esses artigos de artigos masculinos. Agora, eu também posso classificar esses artigos tanto em definido como em definidos. Primeira coisa. Quando é que eu classifico um artigo em artigo definido? O artigo definido é aquele que determina exatamente do que eu estou tratando. Por exemplo, se eu digo o lápis, eu sei exatamente qual é o lápis que eu estou falando. Por exemplo, se eu digo, Caio, me traga o lápis azul. Então, Caio vai saber exatamente qual é o lápis que eu estou falando. Agora, se eu digo, Caio, me traga um lápis azul, ele pode me trazer qualquer lápis azul, porque o artigo ele é indefinido. Ele não me diz exatamente de qual substantivo eu estou tratando. Os artigos definidos são o, a, os e as. O e a são artigos definidos do singular. Os e as são artigos definidos do plural. Eu vou tentar colocar aqui na tela para vocês, tá certo? Mas, em todo caso, vocês vão encontrar esse assunto nos livros de vocês. O quarto ano vai encontrar na página 69 do livro de gramática e o quinto ano vai encontrar na página 52 do livro de gramática, tá certo? Então, voltando, os artigos definidos, eles vão me dizer exatamente qual é o substantivo que eu estou tratando. Se eu digo o lápis, a bolsa, os carros, as moças, eu estou determinando qual é o grupo de substantivos ou qual é o substantivo qual eu estou tratando, tá certo? E o indefinido vai justamente fazer o contrário. Ele não vai determinar do que eu estou falando. Se eu digo, mamãe comprou umas maçãs. Umas é artigo indefinido do plural. Esse umas não vai me dizer qual foi o tipo de maçã que mamãe comprou. Ela pode ter comprado qualquer tipo de maçã, tá certo? Do mesmo jeito, uma, tá certo? Então, vamos lá. Os artigos indefinidos são uma, uns e umas. E uma são artigos indefinidos do singular. E uma e umas, ou melhor, e uns e umas são artigos indefinidos do plural, quando eu trato de mais de um substantivo, tá certo? Outra coisa que é muito importante lembrar, o artigo ele sempre vai vir acompanhado de um substantivo. Ele nunca vai vir sozinho, tá certo? Ele sempre vai trazer um substantivo acompanhado. E quando esse meu substantivo for do gênero masculino, eu tanto posso usar artigos definidos quanto indefinidos, no plural ou no singular, desde que esse artigo concorde com o meu substantivo. Se o meu substantivo é do gênero masculino, eu posso dizer uns, os, tá certo? Agora, se o meu substantivo ele for do gênero feminino, o meu artigo ele vai concordar com o substantivo. Então, eu posso dizer a, as, uma, umas,
tá certo? É necessário prestar bastante atenção a isso, tá certo? O quarto ano vai ficar com a atividade da página 69 e da página 70. E o quinto ano vai ficar com a atividade da página 53 e 54, lado esquerdo, tá certo? Até segunda-feira, tenham um bom final de semana. Qualquer dúvida, eu tô por aqui.